Podia ser a final da Libertadores? Podia. Podia ser a final da Copa do Brasil? Podia também. Mas não vai ser, porque num lugar o Galo parou. No outro lugar, o Flamengo parou. Mas os dois times vão se enfrentar no Brasileirão e a gente vai fazer o mano a mano aqui de Flamengo e Atlético Mineiro. Acho que os dois melhores elencos que temos no futebol brasileiro. Roda a vinheta. Bom, vamos embora então começar com os goleiros, o Bruno Formiga, porque temos frente a frente Diego Alves e Everson. Você vai escolher quem, o Formigola? O Everson faz um ano bem bom, na verdade, assim, desde o Ceará, né, que o Everson já tem momentos muito legais, o Diego vem de uma falha contra o Atlético aí e tal, assim, uma bola defensável, mas eu não vou ser, não vou me deixar levar só por essa falha, seria fácil não votar no Diego aqui, mas eu acho que ele teve atuações bem boas ao longo do ano, alguns momentos legais, e acho que ele, no geral, é mais goleiro que o Everson, então eu confio mais no Diego ainda. Então, Diego, é o teu voto. E aí, Veste, você vai votar em quem? Eu acho que eu voto muito mais pelo momento, né? Como eles chegam para o jogo ali. Acho que é engraçado que o Diego Alves foi preponderante para o Flamengo se classificar para a final contra o Barcelona e depois já não fez jogos tão bons assim. E o Everson acho que tem sido excelente o ano todo, então por isso eu vou votar no Everson. Cara, eu vou votar no Diego Alves. Assim, eu justamente o Veste estava falando sobre a classificação do Flamengo na Libertadores. E eu acho que o Diego foi muito bem, foi muito importante, assim. E não acho que a eliminação, por exemplo, na Copa do Brasil esteja na conta do Diego Alves. Acho que está na conta de muita gente e não do Diego Alves. E aí, goleiro por goleiro, eu sou mais Diego Alves, então eu vou no Diego aqui, porque eu não acho que ele esteja vivendo um momento ruim. Na lateral direita, Vitor Sérgio. Acho que eu não preciso perguntar muito, mas tudo bem. Isla ou Guga? O Guga passou boa parte da temporada reserva do Mariano, né? Então, se fosse Mariano contra a Isla, seria o Mariano muita coisa. Com o Guga, acho que a distância não é tão grande, mas acho que ele ainda é melhor que o Isla. Se eu tivesse que escalar um dos dois, escalaria o Guga sem pensar duas vezes. Guga. Formiga, você vai de Guga também? Cara, eu até vou, mas eu acho que a gente pode cometer uma injustiça com o Isla, porque assim, o cara não estava nem jogando, né? O Guga, tipo assim, a gente tá fazendo um reserva ganhar do Isla, mas acho que isso fala muito do Isla, né? Teve um momento Mas aqui peraí, outro ali. a gente fez isso mil vezes em outros momentos. Não, e o Guga, acho que se eu não me engano, já tá jogando 5 ou 6 jogos seguidos já, e jogando bem. Não tá jogando... eu tenho dúvidas se ele é melhor, muita coisa com o Isla aí e tal, mas eu vou no Guga por uma crítica ao Isla até. Acho que ele não é melhor que o Mateuzinho, por exemplo, tudo. Então é um voto que fala mais do Isla do que do Guga. Então, se o próprio Mateuzinho ganharia dele. Rodrigo Caio ou Nathan Silva, Formiga? Cara, Nathan Silva, vou te falar. Boa temporada, mas assim, resolveu dar uma falhada nos momentos decisivos, né? Tá louco, que azar. O Rodrigo é sempre muito picotado, né, e tudo, mas também acho que se esperava que ele fosse arrumar uma parada e que não ia mais ter falha depois que ele voltasse. Quanto ao Atlético, inclusive, ele escapou de uma pataquada assim por centímetros, né, que ele recuou uma bola de cabeça muito doida ali pro Diego Alves, enfim, escapou fedendo. Mas eu ainda vou no Rodrigo pelo todo, pelo geral. Acho que no ano não tem um abismo de diferença. O Natan já foi melhor, como o Rodrigo também. Só que o melhor Rodrigo, para mim, é melhor que o melhor Natan. Então, Rodrigo Caio. E aí, Vitor Sérgio, o ano ser picotado, o número de lesões e tal, te faz votar no Nathan Silva ou ainda assim é Rodrigo Caio? Até porque o Nathan teve essas falhas, né, importantes. Eu acho que o Natan ele vinha sendo o melhor zagueiro do Galo, talvez, ali, fez um ótimo primeiro turno e depois passou a falhou em alguns momentos importantes, inclusive na Libertadores, né? E, e por isso acho que eu vou votar no Rodrigo Caio, que também entra e sai do time, agora ganhou um pouquinho mais de ritmo, acho que ainda é um zagueiro melhor que o Natan, e acho que ainda consegue melhorar o padrão do Flamengo diante do caos. Então eu voto no Rodrigo. Boa. Léo Pereira ou Júnior Alonso, Vitor Sérgio? Poupa tempo, não tem. O Júnior Alonso é muito bom. É muito bom mesmo. E o Galo sente, inclusive, quando ele está a serviço da seleção.
E aí, Formiga, poupa tempo para você também? Não tem disputa, né? Não tem disputa. Eu acho que também é um voto que fala muito sobre o concorrente, mas no caso diz bastante sobre o próprio Júnior Alonso. Então, guardamos tempo para votar no próximo, que é na lateral esquerda. E esse eu acho bem bom. Felipe Luiz ou Arana, Formiga? Você vai votar em quem? Felipe Luiz fez um pênalti bobo, né? Assim, ele teve alguns jogos muito bons pelo Flamengo, mas eu acho que ele deixou já há algum tempo de ser aquele. Logo quando ele chegou, pelo menos com o Jesus, ele era um ponto diferente em vários momentos, assim, bizarro, de bom. Eu acho que o Arana hoje é esse ponto no Atlético. O Felipe Luiz continua ali sendo um cara de alto nível e tal, mas que também é exposto em alguns momentos e fica claro que o correr para trás é uma complicação e tudo. Eu acho que hoje o Arana entrega mais para o Atlético do que o Felipe para o Flamengo. Isso não quer dizer que o Arana é mais jogador que o Felipe Luiz, mas quer dizer que o hoje eu acho que tem uma diferença considerável. E aí, VS, quem seu voto aqui? Eu acho bem disputado em alto nível para os dois. Eu acho bem disputado em alto nível, mas se você for pegar, vamos para a gente ampliar um pouquinho o recorte, se pegar a temporada, eu acho que você vê uma temporada que o Arana, ele é quase sempre que o Atlético vai bem, o Arana vai bem. E o Felipe Luiz, eu acho que dentro de um Flamengo bagunçado, acho que o nível de resolver problemas do Felipe Luiz está diminuindo, né? Acho que dentro de um Flamengo que era um pouco mais organizado na frente, a gente via como era com o Domi ou como era com o Rogério, a gente via, ou um Flamengo mais coletivo, a gente via uma participação maior do Felipe Luiz. Com um Flamengo do Renato, que depende muito das individualidades puras, eu acho que você diminui a capacidade do Felipe Luiz influenciar no jogo. Então, por isso eu vou votar no Arana. O Arana tem influenciado muito no que o Atlético produz. O Felipe, embora esteja jogando bem, não esteja jogando mal, mas ele não tem conseguido, e acho que não é culpa dele, acho que é mais culpa do coletivo do Flamengo mesmo. Então, eu vou votar no Arana. O Arana vive a melhor fase dele, é o melhor lateral esquerdo brasileiro hoje, disparado. Eu acho que não tem como você não votar, apesar do Felipe Luiz ser ótimo, né? Aqui eu acho que esse primeiro voto e o terceiro do meio campo aqui acho que vai ser mais difícil. Vamos lá. Arão e Alan, VS. Você vai votar em quem? Porque Alan e Jair estão jogando muito bem, né? O Alan e o Jair jogando muito bem. Se fosse Arão contra Jair, eu votaria no Jair. Arão contra Alan, eu acho que é num alto nível, mas eu vou votar no Arão. Acho que o Arão ainda é o cara ali que consegue fazer esse meio campo do Flamengo, que tem graves problemas sem bola ali, ele consegue compensar várias coisas, ainda participa da construção pelo lado direito, ganha a bola pelo alto, é um jogador importantíssimo para o Flamengo, muito por vezes não valorizado, então eu voto no Arão. Formiguites, você vai de Arão também? Acho o Arão mais jogador no geral, acho o ano dele tão bom quanto. Acho que não tem diferença aí em termos de entrega para o time. O Arão ainda tem a questão de foi bem na zaga, muito bem. Então eu vou no Arão. E aí eu acho que vai ser poupa tempo. Thiago Maia e Jair, Formiga. Rapaz, eu vou de Jair porque eu acho que o agora tem uma diferença considerável. Como jogador, eu acho o Thiago Maia mais jogador que o Jair. Ah, não, tô falando agora, o agora eu acho que tem uma diferença que sustenta você bancar o cara que, para mim, tecnicamente é pior. Mas o Jair entrega muito. VS, Thiago Maia ou Jair? Para mim não tem disputa nesse momento, não. O Jair chega, para ir nesse jogo do Maracanã, ele chega como um motor do time e aparecendo bastante na fase ofensiva, fazendo gol importante, inclusive gols importantes recentemente, enquanto o Thiago Maia completamente sem ritmo e por vezes piorando a produção do time, a produção ofensiva e defensiva também. Então não tem muito o que falar para mim, Jair. Quero ver agora, doutor Sérgio. Acho que se fosse há 3 semanas, por aí, o voto ia ficar mais difícil. Eu acho que agora vai ser um pouco mais tranquilo. Andrés Pereira ou Nath, VS? Eu acho que fica tranquilo a partir do momento que o Andrés
baixou o padrão dele jogando mais à frente, né? Inclusive no problemático jogo contra o Atlético Paranaense, quando o Andréas Pereira recua, ele cresce muito no jogo, ele passa a tocar na bola o tempo todo, passa a ser lá. Então, o pouco que o Flamengo construiu tem o Andréas armando o time já dentro do campo de ataque. E o Nacho voltou a jogar muito bem. O Nacho ali perdão, o Atlético deu um pouco de falta de sorte, porque na hora da Libertadores o Nacho estava jogando mal ali naqueles confrontos contra o Palmeiras. Depois, o Nacho voltou a jogar muito bem. Você vê o Nacho entrando contra o Santos, saindo do banco, jogando muito, e nos jogos seguintes jogou muito na partida de Copa do Brasil. Então, assim, não tem muito o que falar. O Andréas, acho que aí é mais uma das críticas ao Renato. O Andréas, no lugar do Arrascaeta, acho que ele não resolveu na do Arrascaeta e ainda prejudicou um pouco mais atrás. Quando a gente fez Felipe Luiz e Arana, você disse que tinha também uma questão, acho que foi você ou Formiga, acho que foi você, uma questão de um problema Coletivo. do Flamengo. Agora, com o Andrés, a mesma coisa. As individualidades, né, sendo de alguma forma, perdendo um pouquinho, eu acho, do seu brilho, da sua capacidade, por uma questão coletiva que não está tão bem definida, treinada, enfim. Andrés Pereira ou Nacho Formigotes? Aqui eu vou de Nacho. Eu acho que, assim, no geral, o Nacho no Atlético apresentou coisas muito, muito grandes e recentemente no River também. Eu gosto muito do Andrés, mas eu acho que é pouco ainda. Assim, foi pouco tempo, foi muito bom. Acho que os dois jogariam juntos facilmente, mas eu vou de o impacto, a influência do Nacho no Atlético, ela é gigantesca e acho que o Vitor tem razão com o Andrés tocando mais na bola lá atrás, é outra parada. Talvez o Renato pudesse ter usado o Vitinho por dentro, como o Rogério já usou, outros já usaram, e ter poupado o Andrés, que eu acho que estava entregando mais no seu lugarzinho. E aí acho que perdeu e perdeu, né? O time perdeu e o Andrés perdeu. Boa. De Nacho para Zaratio. Everton Ribeiro ou Zaratio, Formiga? Putz, cara, porque Nessa o Everton... temporada, para mim, é mais tranquilo. Não, eu acho que na temporada como um todo é Zaratio, é que o Everton, eu gosto muito, o que ele já entregou, sempre me faz ter um pé atrás na hora do voto, mas eu vou de Zaratio aí. É porque também essa galera de lado aí do Atlético, hora joga, hora não joga, mas ele, enfim, se firma, né? E aí, velho, se você vai de Everton Ribeiro ou Zaratio? Enfim, eu acho que o Everton Ribeiro melhorou, mas acho que o Zaratio... É que o Zaratio também é muito inconstante, né? Tem alguns jogos que o Zaratio não produz muito. Em outros ele funciona muito bem. O Savarino estava jogando bem ali até se machucar. Enfim. Eu não... Botar a Tainá para trabalhar, não tenho muita certeza, vou votar no Everton Ribeiro, vai. Mas quando eu chamei o Formiga para votar, acho que já ficou claro que o meu voto é no Zaratio. É porque acho que daí tem também uma expectativa e realidade com o Everton Ribeiro. A gente já viu o Everton Ribeiro jogar muito mais e mantendo uma regularidade nesses últimos anos, coisa que nesse ano ele não faz. Acho que o Everton tem feito um jogo que outro bom. Também é verdade que eu não acho que o Everton tenha jogado mal, que eu acho que muita gente acha que ele jogou mal boa parte da temporada, eu não acho. Mas não acho também que ele tenha sido perto do Everton Ribeiro. Jogou mal. Quando? Na anterior jogou mal. Talvez nós estejamos querendo brigar com a realidade de que esse é o novo normal do Everton. Talvez. Pode ser. Né? Podemos chegar a essa conclusão de que esse é o novo normal para o Everton Ribeiro. Pode ser. Mas a quantidade de assistência, como participa do jogo para mim do Zaratio, me chama muito a atenção. Mas eu tô contigo também da inconstância e do quando o Savarino entra bem nesse time. Mas aqui na escalação aqui o Savarino não está. Bruno Henrique ou Hulk, Vitor Sérgio? Não tem muito o que fazer. Fizemos esse outro dia algo parecido como esse. O Hulk é o melhor jogador do futebol brasileiro em 2021, né? Acho que está muito evidente isso. E o Bruno Henrique, por melhor que tenha e decisivo que seja,
também vem de lesão, então ainda não está num ritmo total. Então, se eu tivesse que escalar só um para salvar a humanidade, escalaria o Hulk. Pois é que se fosse na Libertadores, eu escalaria o Bruno Henrique. Ô, Formiga, você vai escalar quem no seu time desses dois, Hulk e o Bruno Henrique? Mas aí não vai ter como. O Hulk está sobrando no ano e, enfim, se provou num alto nível de Europa e chegou no Brasil fazendo um papel novo e, putz, deitou. Hulk. Gabigol ou Diego Costa, Formiga? Pois é, esses votos já me rendeu questões. Até agora a galera me enche o saco por causa disso, porque eu falei quem você convocaria no auge para a seleção brasileira. No auge, assim, eu quero para ganhar uma Copa para mim, um torneio, eu iria de Gabigol. E a galera achou que não, porque você acha o Gabigol melhor que o Diego Costa, o cara já foi um dos melhores atacantes do mundo, jogando no Atlético, jogando não sei o quê. Eu falei, beleza, eu estou falando pro meu time para ganhar um campeonato. Primeiro que a chance do Diego Costa numa decisão me aprontar e ser expulso é enorme. Segundo, e o que eu acho... Costa, desculpa, assim, ele é muito bom, mas melhores atacantes do mundo... Não, que a galera no argumento Nunca falou foi. que em 14 era, meu Deus, era o Diego Costa, uma temporada absurda, e que não sei o quê. Tá, mas isso eu acho que era distante. Mas isso é porque ficou fora. Eu também acho. Se ele estivesse jogando por aqui, com o jeito que ele joga, a característica que ele tem... Não, nem lá, gente. Nem lá. O Diego Costa... Quantas temporadas o Diego Costa tem 25 gols na carreira, gente? Teve não, uma. o que eu tô dizendo aqui é só... Eu tô dizendo, não fora do Brasil, eu tô dizendo, é só isso porque a gente perdeu o Diego Costa na seleção brasileira. Sim, eu concordo. E aí a gente tá nessa carência de camisa 9 que qualquer um não, claro, o Diego Costa é muito bom e tal, mas assim, a gente alça ele, é um dos melhores atacantes do mundo. Eu assim, concordo, bom, eu acho isso gerou uma confusão, porque eu acho, na boa, eu acho o Gabigol mais jogador que o Diego Costa. O Gabigol, para mim, tem um passe melhor, o Gabigol assiste mais aos companheiros, a fatiada que ele dá, as fatiadas que ele dá pro Bruno Henrique. O Diego Costa lá tem uma temporada de mais de 25 não, nem funcionou na seleção espanhola e tal. Mas eu acho que funciona como argumento para as pessoas o fato de que o Gabigol, que o nível de enfrentamento do Diego foi maior por mais tempo e do Gabigol, quando ele foi para a Europa, não conseguiu responder. Acho que isso conta nessa comparação. Não, também acho, mas aí o Peter Crouch também teve um nível de enfrentamento alto em algum momento e eu não acho ele melhor que o Gabigol, por exemplo. Não tô comparando não, mas só... Não, eu entendo que o Diego Costa nunca esteve entre os melhores atacantes da Europa. Nunca esteve. Temporada 13, 14, ele fez 36 gols, beleza, é coisa pra caramba, mas só. Depois disso, o maior número de gols dele foi 22. Então, assim, ele foi um cara que se provou e que teve no alto nível lá, mas eu acho que exagero dizer que ele foi um dos melhores atacantes da Europa. Acho que nunca foi. Então, mas assim, hoje, primeiro que o corte dele nessa temporada ele é pequeno, muito menor que o Gabigol, que é um dos artilheiros do país de novo na temporada, e Gabigol, assim, para chilique de alguns, mas assim, dane-se. Você vai colaborar com o chilique? Assim, eu tenho dificuldade para votar. Da outra vez eu votei no Gabigol, mas porque eu tinha visto pouco do Diego Costa, né? Acho que de lá para cá o Diego Costa entrou no time, fez gol, um ou outro gol, saiu do time machucado, então vive problemas físicos, só que o Gabigol vive uma seca, né? Não faz gol há 8 jogos e também não tem aproveitado tanto as chances, né? Parece meio nervoso e tudo, então por esse aspecto aí eu vou votar no Diego Costa hoje. Mas acho que ele chega com mais confiança e numa forma melhor para esse jogo, mas não tenho muito problema de votar, não. Hoje eu voto no Diego Costa. Eu, se precisar salvar a humanidade, eu escalo o Gabigol. E aí eu tô com o Formiga, assim, eu acho muito difícil fazer até essa comparação, e acho que de alguma forma injusta com o Gabigol, assim, o quanto, tipo, se ele não voltar para a Europa, né, e não voltar para a Europa e der certo na Europa, a vida inteira a gente vai falar, não, mas na Europa, não, mas no tempo que ele esteve na Europa, não, mas... Cara, ok, passou, e assim, é verdade, ele não deu certo, mas isso não faz do Gabigol um atacante ruim, bem pelo contrário, acho que ele tem mostrado isso nos últimos anos, concordo com o VS, tá no jejum,
Acho que tem perdido gols que ele não perdeu em outros momentos, mas se eu precisar escalar um dos dois aqui, Diego Costa ou Gabigol, para o jogo que vai acontecer no final de semana, eu escalo o Gabigol com alguma tranquilidade, até diria. Vitor Sérgio, quem é o seu técnico? É Renato Portaluppi ou é Cuca? Assim, a gente tem que entender ali, daqui para frente, né, se a gente for pensar no Cuca, se você for buscar ali do Goiás de 2003 para cá, o Cuca faz grandes trabalhos, né? Grandes trabalhos. Tem alguns que não funcionaram tanto, como no próprio Flamengo, né? Apesar dele ter sido campeão estadual, não funcionou. Não funcionou no São Paulo, não funcionou a volta no Palmeiras, mas você tem grandes trabalhos do Cuca. O trabalho de 2007 no Botafogo, o trabalho de 2009 no Fluminense dos Guerreiros, você tem o trabalho do Goiás e do São Paulo, apesar do São Paulo ter caído para o Once Caldas. A base daquele time foi utilizada para ser campeão da Libertadores no ano seguinte. Trabalho do Atlético, trabalho do Palmeiras campeão, o trabalho do Santos no ano passado. Então, assim, acho que o Cuca, eu acho que ele é um pouco desvalorizado enquanto treinador. Eu acho que o Cuca faz grandes trabalhos e nessa daí eu não tenho nenhuma dúvida que eu voto no Cuca, até porque a missão de equilibrar tudo que ele tem equilibrado no Galo não era uma missão simples, ainda mais para o estilo de jogo que o Cuca gosta. Então, Cuca. Eu não acho o Cuca desvalorizado. Acho ele subestimado. Eu quis falar mais do Cuca do que do Renato por razões óbvias. Né? E aí, Formiga? Mas não era o técnico da seleção brasileira? O que aconteceu ao Brasil? Não entendi. Não, Não era o técnico da seleção brasileira? O que aconteceu? Para alguns lunáticos, sim. Para alguns lunáticos, sim. E é isso, assim. Eu acho que o Cuca está com os 200 milhões fazendo um time melhor que o Renato, que tem lá o seu elenco de 200 milhões e não está conseguindo entregar. De novo, ele criou este fantasma. Ponto. Ele vai conviver com isso. Não fui eu, não foi Tainá, não foi Vitor, não foi a torcida, não foi ninguém. Ele criou este problema para si. E aí, cada um que lide com seus BOs. Eu não tenho nada a ver com isso. Pior é que eu vou te dizer, eu não acho que... Óbvio que a intenção... Eu não acho que a intenção dele era desvalorizar o trabalho feito naquele momento. Quando ele faz essa entrevista. Não acho, mas acho que a ideia dele ali era proteger o grupo que ele tinha nas mãos, que era um grupo muito mais barato, e tentar mandar essa mensagem para aquele grupo naquele momento. Acho que faz mais sentido. Ele protegeu o grupo e se expôs, e agora... Não, também acho, não acho injusto. Estou só dizendo que eu não acho que naquele momento a entrevista foi com esse intuito. Só que então, ele está pagando a conta do que ele resolveu falar lá atrás. Perfeito. Tem um ponto, só que ele não falou isso uma vez, tá? Ele falou isso assim várias vezes, em várias situações diferentes, em vários contextos diferentes. Que uma coisa Como todas as entrevistas dele, é uma repetição. O que eu estou dizendo ele falou em vários contextos, de repente você fala assim, puta, ele falou isso depois de um jogo, tava coisa, beleza. Ele repetiu isso em vários contextos, repetiu isso de cabeça quente, repetiu de cabeça fria, então acho que aí ele acabou virando refém, né? Virou mesmo. Deu 1, 2, 3, 4, tem 4 jogadores do Flamengo e 7 do Atlético Mineiro. Então 7-4 ou 8-4 com o Cuca. Diego Alves, Guga, Rodrigo Caio, Júnior Alonso, Arana, Arão, Jair, Nacho, Zaratio, Hulk, Gabigol, Cuca. Então, Diego Alves, Rodrigo Caio, Arão e Gabigol são os jogadores do Flamengo que passaram aqui. Significa que o resultado do jogo vai ser assim? Não significa, mas se vocês quiserem fazer a gente viralizar de novo, nos xingando por aí, também fiquem à vontade, que a gente já está acostumado. Tchau, beijo, até a próxima. Mandem aqui dicas, ideias, opiniões, sugestões. É nóis.